Então, eu vou falar agora da carta testemunhável. O nome é um tanto estranho, né? E as pessoas acabam até confundindo que a carta testemunhável não seja um recurso, mas a carta testemunhável é um recurso, um nome que talvez não traduza o que é o significado da carta testemunhável. Mas a carta testemunhável é um recurso que tem previsão dos artigos 639 a 641, tá? Do Código de Processo Penal, com regulamentações que vão até o 646. O artigo 639, ele afirma que dar-se-á a carta testemunhável em dois casos, portanto são dois casos de cabimento. Da decisão que denega o recurso, né? Então, quando é interposto um recurso e o juiz que tem competência para fazer a análise dos requisitos de admissibilidade denega o recurso, não recebe, né, impede que o recurso tenha seu curso, cabe carta testemunhável dessa decisão. Ou da decisão que, embora admitindo o recurso, obste a expedição para o tribunal, para o juízo ad quem, para aquele que deve julgar. Em outras palavras, é quando, a despeito de ter sido admitido o recurso, por algum motivo, essa decisão não determinou a subida do recurso. Tá? Então, essa carta testemunhável, naturalmente, é interposta por aquela pessoa que é prejudicada com uma decisão que denega um recurso ou com aquela decisão que, embora admita, não manda subir o recurso. Tá? A carta testemunhável, ela tem uma previsão de ser interposta num prazo de 48 horas. Ou seja, o prazo da carta testemunhável, por lei, pelo artigo 640, é de 48 horas. No entanto, não se conta mais em horas. Antigamente se contava em horas os prazos. Os prazos não se contam mais em horas, por um motivo muito simples. Antigamente, a intimação pessoal ela podia determinar a hora da intimação. Agora, os prazos se contam em dias. Então, quando está 48 horas, são 2 dias. Né? Uma vez publicada a decisão recorrível, dali conta-se 2 dias para a interposição do recurso. Esse recurso ele sobe por instrumento, cabe ao serventuário da Justiça, chamado ainda pelo 641 de escrivão, diz ali dar recibo à parte. Isso não existe mais porque é um protocolo, precisa dar recibo à parte, né? Mas ele tem que formar um instrumento ao formar um instrumento, isso sobe para o tribunal e aí sim o tribunal, a partir do instrumento, né, extraído do processo e autuado no tribunal, o tribunal então vai julgar a carta testemunhável. Obviamente que quem vai julgar a carta testemunhável é o juízo ad quem do recurso original, aquele que foi denegado ou que foi admitido, mas que não subiu por determinação. Então, essa Câmara ou Tribunal vai julgar a carta testemunhável e se tomar conhecimento, ou seja, se de fato a carta testemunhável deve ser provida, então vai mandar processar o recurso, subir os autos para que o recurso então seja julgado. Ou, diz o artigo 644, que essa Câmara ou Turma pode até mesmo se achar que o instrumento, né, formado da carta testemunhável já está suficientemente instruída, pode até julgar o mérito do recurso que não subiu indevidamente. Tá? Então, a carta testemunhável ela é um recurso que não tem efeito suspensivo, está expresso no artigo 646 e por isso é que ela sobe de instrumento, o processo continua ou até fica na instância, porque às vezes o processo simplesmente fica, porque não tem mais o que tramitar, mas fica, não tem efeito suspensivo e cabe, portanto, ao tribunal ad quem, né, ao juízo ad quem,
julgar a carta testemunhável e determinar se sobe ou não sobe o recurso. Bom, terminamos aqui os recursos previstos no Código de Processo Penal e quero fazer algumas observações finais. Ainda é previsto no Código de Processo Penal o habeas corpus e a revisão, chamada revisão criminal, no capítulo dos recursos, mas eles não são recursos. São ações impugnativas, sobre as quais eu vou falar na próxima aula. Tá? Então, um erro técnico do legislador chamar de recurso aquilo que não é recurso. Por outro lado, existem outros recursos que estão previstos tanto na Constituição como em leis extravagantes e no próprio Código de Processo Civil, que é o caso do recurso especial, extraordinário, previstos na Constituição, o recurso ordinário em habeas corpus, que eu vou tratar quando falar na aula que vem sobre habeas corpus, e por isso eu não vou tratar aqui, e esses recursos, obviamente, eles devem ser processados na forma regulamentada pelo Código de Processo Civil. Por quê? Porque existia uma lei 8.038 que regulamentava os recursos nos tribunais superiores. Essa lei, quando entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015, essa lei indevidamente foi revogada pelo Código de Processo Penal de 2015. Digo indevidamente porque o Código de Processo Penal de 2015 revogou a lei 8.038 como se a lei 8.038 só regulamentasse matéria de processo civil, quando na realidade ela regulamentava matéria de processo penal. Como não há nenhuma regulamentação sobre esses recursos para os tribunais superiores, nem no Código de Processo Penal e nem mais numa lei extravagante válida, porque a lei 8.038 foi revogada, toda a regulamentação sobre recursos nos tribunais superiores passou a constar do Código de Processo Civil e ser aplicada também ao processo penal. E por isso, tudo que vocês aprenderem em processo civil, não tem por que eu repetir, tudo que vocês aprenderem em processo civil sobre recursos nos tribunais superiores se aplica também ao processo penal. Menos, e aqui está o detalhe, menos uma coisa. O prazo, que é de 15 dias, como no processo civil, lá conta-se por dia útil no processo civil. No processo penal, não. No processo penal, o prazo dos recursos especial e extraordinário contam-se por dias corridos. Então tem que ter muito cuidado, os tribunais costumam indeferir os recursos ou não conhecer de recursos porque são intempestivos. Tá? O recurso no processo penal, mesmo regulamentado no Código de Processo Civil, a falta de uma regulamentação e, portanto, por uma questão de analogia, não adota a contagem de prazo do processo civil. Adota o prazo, mas não adota a contagem de prazo. São 15 dias, mas não são corridos, não são úteis, são corridos. Então, no processo penal, os prazos são contados em dias corridos, ainda que eu esteja falando dos recursos para os tribunais superiores regulamentados pelo Código de Processo Civil aplicado ao Código de Processo Penal. Terminamos aqui os recursos em espécie e na próxima aula vamos falar das ações de impugnação, basicamente habeas corpus e revisão criminal.